Olá, no programa Frente a Frente, na edição de hoje, nós vamos falar sobre a destinação de parte do seu imposto de renda, empresário e pessoa física, que pode permanecer na cidade de Tubarão e ajudar entidades que precisam muito de acolhimento e de recursos para que possam desenvolver atividades sociais, atividades em defesa das crianças e dos idosos. Para isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio a secretária Heloísa Cabral, secretária de Assistência Social, Mulher e Família do município de Tubarão. E também a Larisa Renkemeyer, que é consultora de projetos incentivados. Vamos começar com a secretária. Secretária, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, para que nós possamos falar e mostrar ao cidadão tubaronense, toda essa oportunidade que ele tem de fazer a sua contribuição, a sua doação e fazer esse gesto que também é um trabalho social para ajudar as nossas crianças, adolescentes e os nossos idosos. Muito obrigado, secretária. Nós vamos ter boas notícias aqui para a comunidade e boas, excelentes informações que a senhora está trazendo. Sim. Larisa Renkemeyer, consultora de projetos incentivados. É um prazer revê-la. Tudo bom, Hildo? Colega da Unisul. Colega de longos anos. Muito tempo de trabalho. Obrigado pela sua vinda aqui. Eu Larisa. Que agradeço a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando sobre esse assunto. É um tema de extrema relevância e que precisamos fazer com que a população realmente olhe com carinho para isso, porque é o único momento que nós podemos decidir o que vamos fazer com o nosso imposto. O imposto devido não é necessariamente o imposto que será restituído. Exatamente, é o imposto devido. Se você tem imposto de renda, tanto a pagar quanto a restituir, você pode contribuir. E a contribuição é relativa ao valor total do imposto apurado, menos o que o governo já tomou, ou é só sobre aquele valor a ser restituído? É em cima do valor do imposto efetivamente devido. Então, não importa se parte já foi pago no recolhimento da empresa. Mas no cálculo final, quando se faz o cálculo final, é a mesma coisa como se fosse o recibo do médico, as despesas de educação. Existem tetos para isso. Então, 6% do seu imposto devido pode ser direcionado, 3% agora, para o Fundo da Infância e Adolescência e 3% para o Fundo do Idoso. 6 e 3. 3 e 3, o total de 6. Ah, 6. E o empresário também pode fazer a doação? O empresário, ele faz a doação durante o exercício fiscal. Aí o empresário que faz a declaração do imposto de renda à pessoa física também faz no mesmo molde agora. Mas como empresa, como CNPJ, quem paga o imposto de renda como pessoa jurídica, pode fazer ao longo do ano. Então existem diversos mecanismos para isso. O período de apuração e o período do momento da declaração do imposto de renda à pessoa física. Quem fizer agora, durante o ano, o exercício fiscal como pessoa física, vai poder declarar isso no imposto de renda do ano que vem. A campanha que nós estamos fazendo neste momento é justamente para o imposto que pode ser ainda recolhido durante a declaração do imposto de renda. É a única despesa, eu não sou contabilista, não sou contador, mas tu trabalha com consultoria de projetos incentivados e esses são projetos incentivados, nós vamos falar bastante deles. O único dinheiro que nós podemos ainda colocar no imposto de renda sobre o exercício do ano passado, que é de 1º de janeiro de 24 a 31 de dezembro de 24, só ali é que eu tive despesas que podem constar no imposto de renda. Contudo, neste momento da declaração, se eu fizer um depósito, um pagamento da DARF para um projeto, destinado a um projeto, eu ainda consigo colocar como despesa de 24. Exatamente. Essa é a única coisa que se pode incluir sobre o ano passado. Exatamente. E aí a riqueza do detalhe. Nós podemos ainda, com o que devemos do ano passado, não mandar para Brasília e deixar o dinheiro em Tubarão, com uma entidade nossa. Exatamente. Esse é o processo. Então, o governo ele te dá duas chances. A chance de fazer durante o exercício fiscal, que aí ele permite que você aporte até 9% do seu imposto devido, e nesse 9% você pode apoiar outras leis de incentivo, a cultura, o esporte, a lei da reciclagem, o PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio ao Deficiente, o PRONON, os fundos municipais, que é criança, adolescente e idoso. Mas se eu não faço isso durante o exercício fiscal, o governo diz o seguinte: vou te dar uma segunda chance.
Só que agora o limite é 6%, não é mais 9%. E nesse 6% eu posso direcionar 3 para a criança e 3 para o idoso. Secretária, as entidades que estão concorrendo a esse recurso, elas precisam se cadastrar, elas precisam ter projetos aprovados junto ao município e esse recurso é depositado num fundo gerido pelo município. Exatamente. As entidades elas têm que estar, né, inscritas no conselho, tem uma série de exigências que elas têm a cumprir, tipo estar abertas há mais de um ano e outras exigências que elas cumprem, né, passam por todo esse crivo e aí depois os projetos são analisados, passam por uma comissão, né, é aberto um edital, elas se inscrevem nesse edital e a partir desse edital os projetos são analisados. Também existe uma outra modalidade, né, Larisa, que são os projetos de chancela, né? Que aí é um pouco diferente, que é onde as entidades vão atrás da busca das empresas, né? E buscam esse aporte nas empresas. Então é um pouco diferenciado, né? O cidadão, nós estamos aqui fazendo um chamamento para que o cidadão deposite parte do imposto que tem que pagar para a Receita Federal no município, através do documento de arrecadação federal, né? No município de Tubarão e será isso aplicado, esse valor será aplicado nos projetos e nas entidades. Qual é a garantia que o cidadão tem de que esse recurso que ele está destinando vai chegar onde precisa, lá no atendimento ao idoso e à criança, secretário? Hoje na assistência nós temos o conselho, né, nós temos os comitês que fazem toda a fiscalização dessas entidades que executam esses trabalhos. Então existe um acompanhamento dentro da assistência que é feito nesses projetos, né, que foram apresentados e que foram aprovados, né? As entidades apresentam os projetos, tem vários critérios, inclusive, para que eles sejam aprovados. Existem projetos, inclusive, que não são aprovados, né? Foram 14 projetos, 10 foram aprovados. Nós aportamos 916 mil, né, em 10 entidades no último ano, que foram as que receberam agora num evento que tivemos nas últimas semanas, que vão receber ao longo deste ano, né? E aí o que acontece? Nós não perdemos, aportamos e perdemos o contato. Não. A assistência ao longo desse ano faz todo esse acompanhamento dessas entidades, de como esses projetos vão acontecendo ao longo do ano e mensalmente essas entidades, elas fazem uma prestação de conta na assistência social, né? De tudo como funcionam, do que acontece, elas têm uma data limite para fazer essa prestação de conta. Nós temos uma funcionária dentro da assistência que faz todo esse acompanhamento da prestação de conta de cada entidade, de como os valores são depositados, são utilizados dentro das entidades. Então o cidadão pode ficar muito tranquilo, porque existe o acompanhamento do trabalho e o acompanhamento do uso do recurso. Então, a pessoa que está fazendo esse investimento, na verdade, muitas pessoas às vezes dizem, tenho tanta vontade de fazer um trabalho social, eu gostaria tanto de me envolver, mas eu não tenho tempo. Você pode sim estar fazendo de uma forma diferente esse trabalho social. Quando você faz a destinação do seu imposto de renda, você está aportando no trabalho social da sua cidade. Você está fazendo a diferença na vida de pessoas, jovens, adolescentes, idosos, de uma maneira diferenciada, né? Você diretamente, você não está indo a campo, mas indiretamente você está fazendo um trabalho social e criando uma Tubarão diferente. Garantindo que o trabalho de campo aconteça. Sim. Garantindo recursos para que as pessoas possam ter equipamentos, ferramentas e pessoas para trabalhar. Exatamente. E todas as entidades que esse ano foram contempladas, né, com o projeto, disseram para nós, olha, eu tenho um projeto lá, vamos supor, uma escolinha de futebol. Ela não é uma escolinha de futebol, ela tem um link com, vamos supor, a escola desses adolescentes e crianças. Ele tem que ter uma média escolar, ele tem que ter uma frequência escolar. Então existe todo, porque na apresentação do projeto existem várias situações que são elencadas que têm que ser cumpridas. Então, se esse projeto hoje tem 120 crianças, já tenha lá 60 mais
crianças querendo entrar nesse projeto. Já tem um outro bairro perguntando para o criador desse projeto quando que esse projeto vai chegar no outro bairro. Mas nós precisamos da sua doação para poder fazer a ampliação desse projeto. E eu sempre digo, esses projetos são a assistência social de Tubarão nas mais diversas áreas, no esporte, na cultura, na música, nos contraturnos escolares, mas para isso a gente precisa do cidadão e da doação. O cidadão tem que participar. Exatamente. Larisa, a questão quando tu fazes o projeto, a questão dos controles está previsto nesse projeto. Está previsto nesse projeto. É preciso a prestação de contas ser cristalina, não pode haver falha, não pode haver dúvida. Exatamente. Eu sempre digo que a prestação de contas, ela inicia no momento que a gente está escrevendo o projeto, porque é ali que a gente vai pontuar tudo isso que a Elo colocou. E tem um detalhe a mais, né? A gente não faz uma prestação de contas somente legal e moral, porque isso é formal, né? Eu sou obrigado, sim, né, pelo órgão de controle, prestar contas ao órgão que me autorizou a liberação desse recurso. Mas existe também a outra prestação de contas. Eu quero que este patrocinador ele continue aportando recursos nos meus projetos. Eu quero que essa pessoa física, ano que vem, também contribua com o meu projeto. Para isso, eu também tenho que fazer essa prestação de contas para o cidadão contribuinte. Então, as entidades, elas também se preocupam muito com isso, de estar fazendo as prestações de contas, não só meramente documental, que eu digo, né? Tá aqui a nota fiscal, tá aqui o que eu fiz, tá aqui o meu relatório. Exatamente. Não, é uma prestação de contas também para os patrocinadores, porque algo que existe aqui em Tubarão e pouco se fala na região da Murel, são as duas modalidades de projetos que a gente tem. Aqui em Tubarão a gente tem as duas ativas funcionando e muito bem, que é o edital de fomento e o edital de chancela. Qual é a diferença dos dois? O edital de fomento é o edital onde a secretaria abre o edital com os recursos que são recolhidos no fundo, sem nenhuma intenção de projeto. Eu, contribuinte, faço o meu aporte no fundo municipal e depois o fundo municipal abre um edital para que as entidades se inscrevam. Essa é a modalidade de edital de fomento. Já o edital de chancela, o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente aprova esse projeto e é a entidade que vai atrás das empresas e pessoas físicas para aportarem esse recurso. Então, é o pedido que se faz para a empresa: olha, eu gostaria que você patrocinasse este meu projeto. Como que eu vou patrocinar esse projeto? Deixando o seu imposto de renda depositado aqui no fundo. A empresa, ela faz esse aporte, ou a pessoa física faz esse aporte e ela já indica: olha, eu gostaria que o meu projeto fosse para determinado projeto, para tal instituição, e é assim que acontece. Ela direciona, né? Neste Ela direciona o momento aporte. de declaração do imposto de renda. Neste momento de declaração de imposto de renda, não. Neste momento de declaração de imposto de renda, o que a legislação hoje nos permite é colocar o recurso todo no fundo. No fundo. Para que se depois abra o edital de fomento. Para todas as instituições. Para todas as instituições. E aí os projetos terão que ser aprovados por um conselho dentro do município. Que é o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente e o Conselho do Idoso. É aberto um edital e nesse edital ali tem, por exemplo, tem que ser um projeto inovador, ali consta, né, segundo toda a questão do FIA e do Conselho, quais critérios esses projetos têm que ter. Né? Então, de um ano para o outro, uma entidade pode se inscrever, mas ali o projeto não pode ser ipsis literis o que foi no ano passado. Então, ele tem que ter modificações, ele tem que ter melhorado de um ano para o outro, por isso que ele passa por um comitê que tem pessoas governamentais e não governamentais, passa pelo Conselho da Criança e do Adolescente ou pela questão do idoso, e aí faz-se aprovação ou não dos projetos. Os projetos têm que ter avanço em relação aos anos anteriores. Exatamente. Tá certo. Secretária Heloísa Cabral, secretária da Assistência Social, Mulher e Família do município de Tubarão, Larisa Renkmeier, consultora de projetos incentivados. Vou pedir para vocês um minutinho, a gente faz uma parada e volta em instantes para continuar esta conversa que pode acabar
fazendo com que o seu dinheiro ajude a população de Tubarão que precisa de ajuda. A Larisa vai falar para a gente sobre esse potencial na sequência. A gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente. Eu sou Hildo Silva, você está na UniTV. No programa de hoje nós estamos falando sobre destinação do seu imposto de vida, de parte do seu imposto de vida. Para que mandar tudo para Brasília? A gente critica tantas ações dos governos, a gente pode fazer uma boa ação, uma excelente doação, claro que com o aval do governo federal, com as regras da Receita Federal, a gente pode destinar um pedacinho do imposto devido, que vai ser apurado agora na ida ao contador, ou se você mesmo faz o seu imposto, um pedacinho do seu imposto devido pode ficar na cidade de Tubarão. Larisa, nesta semana o município divulgou uma informação de que muitos milhões poderiam ter ficado e não ficaram na cidade. Exatamente. A Receita Federal, ela, pós momento de declaração, ela sempre informa o potencial de contribuição do Brasil como um todo, dos estados e de cada município. Então, a gente fez um compilado, né, justamente de todas essas informações, trazendo os números aqui da região da Amurel e também de alguns municípios olhando os últimos 4 anos. Então, o município de Tubarão, nos últimos 4 anos, ele tinha um potencial de captação de recursos via pessoa física de 25 milhões de reais. E somente ficou em Tubarão 1.100.000. Percebam o quanto isso pode ser ampliado. Então, às vezes, a gente olha e diz assim, mas o que eu tenho a ver com essa história de imposto de renda? Eu tenho a ver com essa história de imposto de renda que a gente pode, sim, promover muito mais as entidades que façam projetos de saúde, de educação, de cultura, de esporte, que isso vai diminuir a criminalidade, que isso vai aumentar o profissionalismo, porque eu posso desenvolver projetos e programas voltados ao primeiro emprego, à formação de crianças e adolescentes, a dar condições melhores para os nossos idosos. Então, tudo isso são programas que poderiam ter sido beneficiados com 23 milhões de reais que foram para Brasília nesses últimos anos. Isso são 25 milhões, é apenas e tão somente 6% do imposto pago pela população de Tubarão que paga imposto. Exatamente, porque assim, pagar eu vou pagar. Pagar eu sou obrigada a pagar. Eu não tenho a opção de não pagar. Nós tivemos um encontro com o Sindicato dos Contadores e outras pessoas também participaram que questionaram assim, olha, mas e se eu não quiser pagar, o que acontece comigo? Você vai para a malha fina, você vai responder, você vai ter seu nome bloqueado, e tantas situações, né? Perde o cheque especial, perde o cartão de crédito, perde o passaporte, não pode ter passaporte para ir para o exterior, não consegue nada. Não consegue abrir conta em banco, não consegue mais nada. Ou seja, você vai ter várias penalidades. Mas, nesse momento, a sua oportunidade é de olhar. Isso é muito simples o processo. Claro que eu sempre conto com a ajuda dos profissionais contadores, para olhar esse cálculo, para fazer o imposto de renda, mas também sei que muita gente prefere fazer sozinho. Então, quando for fazer sozinho, entra numa aba nas doações chamada assim, doações efetivadas diretamente na declaração do imposto de renda. É uma aba que tem lá, e aí lá você vai ver FIA e idoso. E no canto inferior vai aparecer, inclusive, com base nos dados que você informou já, na sua declaração, qual é o potencial disso. Aí tem gente que me falou assim, nossa Larisa, mas eu fiz lá o meu cálculo e deu R$47. Mas é 47 que vai ficar aqui em Tubarão e não vai para Brasília. Olha, o meu deu R$600. Então, se a gente for falando com cada contribuinte, olha o quanto a gente realmente pode arrecadar. Só do ano passado, a declaração do imposto de renda de 2024, em Tubarão, nós estamos falando de 7.900.000.
Em 2024, nesse momento do ato da declaração, ficou somente 296 mil. Então, é essa diferença que a gente está olhando nesse momento e pedindo para o cidadão. Faça a sua parte. Porque eu tenho certeza que conscientização a gente já tem. A gente já sabe que esse dinheiro não deve ir para Brasília e deve ficar aqui. Agora, fazer a sua parte de se sensibilizar e efetivamente deixar o imposto de renda aqui é o que a gente precisa que seja feito nesse momento. É tudo legal, gente. A Receita Federal autoriza que seja feito assim. Exato. Não é, eu não quero mandar para Brasília. Sim, eu não quero mandar para Brasília tudo. Este é o pouco que pode ficar, sem me comprometer, e eu estarei dentro da lei. A Larisa falou em 7 milhões no ano passado. Se a gente pegar 25 milhões, como ela falou, 24 milhões, 23 milhões e pouco, dividido por 4 anos, que foi o levantamento que ela fez, dá uma média de 5 milhões e 200 por mês. Só que os últimos anos o valor é menor e isso vai crescendo a cada ano, porque cada vez tem mais gente pagando imposto, já que o governo não atualiza a tabela. Quem paga imposto sabe o que quer dizer isso. Enquanto o governo não atualiza a tabela, mais pessoas com o reajuste salarial acabam entrando na faixa de pagamento. E R$ 47,00 de um, R$ 48,00 de outro, R$ 20,00 de outro, somam os 7 milhões. Nós somos cerca de 75, 70 mil tubaronenses, ou habitantes de Tubarão, moradores, não necessariamente nascidos aqui, que temos essa renda. E que nesta renda, com esses valores, somamos 7 milhões e 200. É isso aí. É importante que esses 7 milhões fiquem na cidade. Pense nisso. Esse é o trabalho bacana que a imprensa faz. Dizer que a pessoa tem que declarar o imposto de renda é problema da Receita Federal. Dizer que a pessoa pode ajudar. A gente vê crianças na rua, a gente vê idosos, a gente vê situações de pessoas em situação de rua, a gente vê entidades pedindo recurso aqui para poder pagar o dia a dia, a manutenção da sua atividade, que é para atender as crianças e os idosos. E a gente faz o quê? Eventualmente quer ajudar, não tem tempo, como a secretária disse, ajuda com dinheiro, que vai ser muito mais efetiva a ajuda, porque lá estão as pessoas treinadas que precisam desse suporte. Secretária, que ações, além desses braços que são as entidades, a sua Secretaria de Assistência Social à Mulher e à Família empreende como obrigação de governo, como obrigação no município? Qual é o papel da Secretaria na cidade, secretária? Hoje a gente tem, eu digo que a população às vezes nem conhece, né, todo o trabalho que a assistência social hoje tem no município. Hoje a Secretaria, nós trabalhamos com 3 CRAs, né, que trabalhamos com fortalecimento de vínculos. Então nós temos um CRAS em Oficinas, um CRAS na Passagem e um CRAS no Humaitá, onde nós atendemos famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos um CRES que fica aqui no bairro, começo aqui do bairro Deon, que atendemos casos que já são de uma violência que já está estabelecida, são serviços mais especializados, né? Então, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, denúncias que nós recebemos já são realizadas ali. E nós temos serviços como a Família Acolhedora. Nós já viemos em alguns canais de TV, rádio, falar da Família Acolhedora. Quando nós começamos o governo do prefeito Sorato, nós tínhamos 7 famílias acolhedoras, hoje já temos 11 famílias acolhedoras. Então, temos o Abrigo Bem Viver, né? Onde tínhamos 21 crianças. Hoje os nossos bebês já não estão mais no abrigo, já estão todos em famílias acolhedoras, que eu digo que é uma vitória para nós como assistência. Temos escuta especializada, onde nós fazemos treinamentos em escolas, em vários outros órgãos, que trabalhamos os profissionais para estarem atentos a ouvir as crianças de uma maneira diferenciada para toda a questão da violência e do abuso, né? Esses profissionais são capacitados através de uma profissional da assistência para que a gente possa estar atento a todos os sinais que podem estar acontecendo de uma forma geral na sociedade. Trabalhamos com o cadastro único, Bolsa Família, tudo está centralizado ali na nossa sede que fica em frente ao calçadão, onde atendemos
várias pessoas por dia, né? Por conta dos cadastros que são realizados, das verificações. Trabalhamos com a questão da população de rua, nós temos um setor POP, né? Onde temos feito um trabalho intenso, que era um clamor da sociedade, né? Então, hoje, qualquer demanda que chega à Secretaria de Assistência Social, ela é verificada, né? Então, temos uma pessoa lá com uma situação de vulnerabilidade, às vezes se liga muito à assistência, essa questão, assistência social é para dar a cesta básica. Hoje mesmo nós acabamos de sair de uma reunião chamamos, né, até a assistência todas as instituições de Tubarão que fazem esse trabalho de distribuir alimentos, porque nós temos indivíduos que vão numa igreja, vão na assistência e vão num outro lugar, cada um pega uma cesta básica num local. Hoje nós chamamos todas as instituições para criar um cadastro único, uma listagem única, para que nós possamos fazer esse atendimento de uma maneira individualizada, né? Então, se a Heloísa foi no CRAS da Passagem, que faz todo esse atendimento do indivíduo, né? Se está na escola, se não está na escola, precisa de fato, faz uma visita na casa, tem alguém trabalhando, não tem, qual é a renda, tem algum benefício do governo, mas não, ele tem a necessidade de receber uma cesta, o alimento, nós entregamos lá. Então, nessa lista tem que a Heloísa recebe a cesta. Então, ele não precisa ir lá, vamos supor, nos Vicentinos para também ganhar uma cesta. Então, Vicentinos vai saber que no dia tal, então essa pessoa não vai usar dessa má fé para estar recebendo em várias instituições. E aí nós conseguimos atender mais pessoas, né, e com mais assertividade. Então, nosso objetivo, junto às instituições todas, nos unir para que a gente faça esse trabalho mais assertivo. Nós temos a questão da população de rua, né? Como eu falei, era um clamor da sociedade, nós temos feito várias investidas, a gente diz que na verdade é um resgate que a gente faz em diversos horários, né? Então, a gente presta o suporte às clínicas, porque vários deles aceitam esse estender de mão que a gente tem feito, e aí a gente fala de novo no imposto de renda, né? Quem é esse morador de rua? Muitas vezes ele foi uma criança que não teve oportunidade, uma criança que foi negligenciada, uma criança que viveu num lar que tinha uma mãe que deixou ele o tempo inteiro na rua porque se prostituía, um pai que o surrava, que de uma maneira negligenciado. Então, nós podemos sim fazer a diferença. Nós queremos uma Tubarão mais segura? Sim, queremos. Nós queremos uma cidade sem moradores de rua, nós queremos uma cidade sem crianças nas ruas pedindo nos semáforos, como a gente vê nas grandes metrópoles, mas nós precisamos sim, como cidadãos, como sociedade, nos movimentar e fazer a nossa parte. Então, eu clamo para a sociedade de Tubarão que a gente se movimente, que a gente faça uma união de forças e que quem está ouvindo, eu agradeço de coração a abertura do seu programa, mas que a gente não escute só o que está aqui. Vamos nos unir e leve para quem você conhece, leve para o seu irmão, leve para o churrasco, leve para o seu amigo de futebol esse pedido, essa informação tem que ser disseminada para que a gente possa triplicar, quadruplicar esse número, para que nós não tenhamos 20, 30, 40, 50 projetos contemplados, para que a gente possa alçar novos voos, abrir novos projetos, né, e ter um alcance muito maior. Então, a assistência, eu digo que ela está de portas abertas para atender o cidadão. Nós trabalhamos para o cidadão e fazer o melhor para o cidadão. Esse é o objetivo da assistência, né, do novo tempo do prefeito Sorato, né, que tem porta aberta e quer fazer o melhor para o cidadão e para o futuro. A nossa primeira-dama está diretamente ligada à nossa secretaria toda semana, atendendo as nossas demandas. Então, acho que isso é importante, o cidadão saber que nós temos a nossa porta aberta para a demanda que ele necessita. Que bacana. Vamos fazer mais uma paradinha, é rápido, e voltaremos em instantes com o programa Frente a Frente na edição de hoje. Eu sou Hildo Silva, esta é a UniTV e eu estou aqui conversando com a secretária Heloísa Cabral, que é secretária de Assistência Social, Mulher e Família da cidade de Tubarão, e com a Larisa Renkmeyer, que é consultora de projetos incentivados. Nós estamos tratando aqui da destinação de um pedacinho de 6% do seu imposto de renda devido para ajudar entidades numa estrutura muito segura, porque o recurso vai ser fiscalizado pelo contador que fez o projeto, vai ser fiscalizado
pela sociedade, e a Secretaria e o Conselho também vão olhar com lupa a destinação do recurso. E você vai ter pela imprensa a notícia de que mais e mais crianças e idosos tiveram um conforto melhor, isso graças ao dinheiro que cada um vai estar colocando. A gente já volta. Frente a frente. Frente a frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente, na edição de hoje, conversando com a secretária Heloísa Cabral, da Assistência Social Mulher e Família da cidade de Tubarão, e com a Larisa Renkmeyer, que é consultora de projetos incentivados. Larisa, deixa eu te fazer um questionamento que às vezes as pessoas nos ligam aqui e a gente ouve na rua também. As perguntas aqui são de interesse popular, de interesse social. Quando uma pessoa faz uma doação e ocorre um problema na prestação de contas, o problema vem para o doador, seja ele empresa ou pessoa física? De forma nenhuma. A partir do momento que tanto a empresa quanto a pessoa física fez a destinação para o projeto, ela não se envolve com a operação do projeto, ela não tem responsabilidade legal sobre a operação do projeto, e sim a entidade recebedora, que é o proponente do projeto. Então ele precisa sim levar muito a sério todo esse processo de prestação de contas, senão ele vai ter suas negativas, as famosas CNDs, bloqueadas. E isso pode acontecer em âmbito municipal, estadual ou federal. E se ela tem uma das certidões negativas pendente, ela não consegue mais acessar recurso público nenhum. Então, o cidadão contribuinte, ele só precisa fazer a parte dele, que é fazer esse apoio. Os mecanismos de controle e de fiscalização são os mecanismos municipais, estaduais e federais. Mas a empresa também, tem muito empresário que me pergunta isso, sabe? Nossa, mas e se eu aportar o recurso nesse projeto e ele não prestar contas depois, eu sou penalizado? Não. Se você vai pagar um imposto de renda, você vai depositar o valor, a sua parte você já fez. A parte do proponente do projeto é que é fazer a execução com transparência, seriedade e cumprindo aquilo que colocou no projeto. Por isso que eu sempre falo, né? Combinado não é caro nem barato, é combinado. E quando a gente fala de projeto é isso. O que eu escrevi no meu projeto é o que eu combinei que eu ia fazer. Então eu preciso cumprir aquilo que está descrito ali. É um projeto. É um projeto. A execução tem que seguir o projetado. Exatamente. Secretária, se uma entidade não presta conta até o dia que a Secretaria estipula para que seja prestado conta, o que acontece com essa entidade? Nós temos a responsável, né, que faz todo esse acompanhamento da prestação de contas. O próximo pagamento que a entidade ela é notificada, né, exatamente pela responsável, pela prestação de conta, nós vamos ao encontro da entidade perguntando o que aconteceu, ela tem que justificar o porquê que ela não fez a prestação de conta, o que a levou a não prestar conta, o que está desencontrando naquela prestação de conta, ela tem que justificar, e não justificando o pagamento do próximo mês, o repasse da próxima parcela já não acontece. Já não acontece. E nós vamos, como um órgão fiscalizador, até a entidade ver o que está acontecendo. Então, assim, a população pode ficar muito tranquila, né? Porque existe uma lisura e uma transparência no processo. O dinheiro do cidadão tem que ser honrado, né? E nós temos esse viés. Eu tenho na minha equipe, né, na Secretaria de Assistência Social, eu tenho deixado muito claro que nós trabalhamos com a verdade e com a transparência. E o nosso objetivo, né, o objetivo do governo Sorato, na Secretaria de Assistência, tem sido muito claro, a nossa prioridade é o cidadão. Nós trabalhamos principalmente na assistência, né, temos todas um trabalho muito bem azeitado, vamos dizer assim, em todas as secretarias. O que nós precisamos, temos um trabalho conjunto, né? Graças a Deus, precisamos um dos outros secretários, sempre estamos, né, nos apoiando. Eu acho que isso é um grande diferencial. Eu fiz esses dias uma visita, nós temos visitado outras cidades para ver como tem acontecido alguns trabalhos, para ver se precisamos melhorar em algo, né? E esses dias eu visitei uma cidade,
Um secretário disse assim, o meu grande desafio é que eu preciso, às vezes, de uma outra secretaria e eu não consigo. Eu tenho que acionar o prefeito para que ele me ajude. E em Tubarão é muito diferente. Nós temos um trabalho muito em conjunto, que é uma máxima do nosso prefeito. Então, hoje nós vamos lá e fiscalizamos. E aí nós saímos como se fosse um comitê até essa entidade para ver o que está acontecendo. Se o que ela nos relatou que foi uma situação, um problema, algo que fez com que ela não prestasse aquela conta na data, é verídico, é inverídico ou o que está acontecendo. Mas o recurso que seria repassado para ela, no próximo mês ele já é bloqueado. A gente tem alguns desafios nesse ponto, né? Os desafios de operação é que muitas vezes tem pessoas que entendem que por ser um recurso que o contribuinte ajudou ou que a empresa ajudou, ele não segue as mesmas regras e leis, né? Então, por exemplo, eu não posso contratar nenhum profissional para um projeto que é aprovado pela Secretaria de Assistência se ele não for ou por CLT ou por prestação de serviços, por uma nota fiscal, PJ. E aí, às vezes a gente encontra algum profissional que ele não quer ser contratado via CLT e ele também não quer emitir nota fiscal. E a gente fala, tá bom, então você não vai ser contratado para o projeto. Isso nos gera realmente, às vezes, até alguns desconfortos, porque as pessoas falam assim, mas esse recurso foi repassado, esse recurso pode ser distribuído. Não, não é assim que funciona. Então eu preciso cumprir todas as regras de legislação trabalhista, de legislação contratual, muito mais até do que se fosse simplesmente dentro da minha empresa. Então, essa questão de pagar impostos, né? Olha, mas se eu emitir uma nota fiscal, se eu prestar um serviço para você sem nota fiscal, não vai ter imposto aqui. Mas a gente está falando justamente de imposto. Então, eu preciso sim cumprir todas essas regras e eu não posso comprar nada, eu não posso contratar nada sem que legalmente esse processo acontece, né? E uma outra atividade, uma outra ação que a própria Secretaria de Assistência Social faz muito bem é a orientação desses profissionais, das próprias entidades, né? Então, elas sabem muito bem como elas têm que proceder. Isso, e elas têm um acesso, né, na própria Secretaria de orientação mesmo. Olha, eu fiz aqui meu plano de trabalho, como que eu presto contas disso. Então, ninguém fica desamparado, né, Heloísa? Eu acho que isso é importante também citar. Sim, nós temos o feedback das próprias instituições, né? Nós temos uma profissional, eu tenho feedback das próprias instituições dizendo, olha, a profissional que está lá, quando às vezes a gente faz alguma coisa que a gente tem dúvida, ela mesma diz, não, aqui não é por esse caminho, você tem que fazer dessa forma. Então, nós somos um órgão fiscalizador, mas também orientador para as entidades, né? Às vezes elas têm, num primeiro momento, o seu projeto aprovado e a gente faz toda essa capacitação, essa orientação para que eles saibam como eles têm que proceder. Porque a gente quer que o projeto dê certo. A gente quer que ele cresça, a gente quer que ele evolua, a gente quer que ele atenda cada vez mais crianças. Esse é o objetivo. Eu volto a dizer, esses projetos são a assistência em Tubarão. São os braços da assistência em cada bairro, na cultura, no lazer, no esporte, nos contraturnos, né, nos serviços de fortalecimento de vínculo. Estamos por toda Tubarão através desses projetos. Esses projetos, eu brinquei com ele e volto a dizer, eu me sinto muito orgulhosa porque eles são assistência em Tubarão. Que bacana. O que a Larissa e a secretária colocaram agora, o recurso é público. O governo federal faz uma renúncia, ele admite não receber, mas o dinheiro que é de imposto, que deveria estar indo para Brasília por causa de uma força de lei, resolução da Receita, fica na cidade para alimentar esses projetos. E a destinação desse dinheiro, que não é público, é do público, o dinheiro do público deverá ser usado para prestar um serviço. E aí tem que seguir regras. A contratação de um profissional de determinada área tem que ser por um profissional daquela área. Se é para ser um atendimento odontológico, tem que ser um dentista atendendo. Se é para atendimento de um assistente social, será um assistente social que fará o atendimento. Não é qualquer pessoa com desvio de função. Isso. Até vou trazer um exemplo bem prático nessa situação. É uma outra cidade que eu também atendo e nós tivemos uma situação que no projeto estava previsto uma psicóloga. E aí o pagamento ia ser feito via MEI, né? Só que psicólogo é uma profissão regulamentada.
Então, o psicólogo ele não pode ser MEI, ou ele é simples, ou ele é contratado via CLT. Então, não é a regra do projeto, é a regra de que o profissional que tem uma profissão regulamentada, ele não pode ser MEI, ele precisa abrir uma empresa no Simples. Então, para que aquele profissional fosse contratado, a gente apresenta duas alternativas. Ou ele é contratado via CLT, ou ele é contratado, então, via PJ, mas com uma forma de tributação no Simples. Sim, aí está definido em lei. Está definido em lei, mas não é a lei do recurso público, é a lei geral. Você não pode contratar para sua empresa um profissional psicólogo via MEI, porque ele não pode emitir nota fiscal via MEI. Então, são essas regras que elas são aplicadas em todos os ambientes e muito bem aplicadas com acompanhamento, inclusive, de orientação da própria Secretaria de Assistência. É interessante isso. A prestação de contas é a chave do sucesso. Não é só a prestação de contas no papel, como diz a Larisa aqui e a secretária. É a prestação de contas à sociedade, que aquela entidade está funcionando e que está atendendo centenas de crianças. É isso que a gente gostaria de ver, que as crianças e os idosos tenham o atendimento que o Estado precisa garantir. E, nesse caso, o dinheiro vem da União e a gestão, o cuidado é do município. Então, essa é a integração de entidades, governo municipal e do governo federal, que fez o papel. E a consultoria de uma profissional gabaritada que faz o projeto, que precisa ser seguido. A gente dá uma parada e volta em instantes para continuar aqui o nosso programa Frente a Frente. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Muito bem, estamos de volta com o programa Frente a Frente. Eu estou conversando com a secretária Heloísa Cabral e com a Larisa Henkemeyer. Nós estamos aqui falando sobre o imposto de renda. Mas não dá para falar sobre o imposto de renda e o dinheiro que vai para as entidades sem falar nas entidades e na Secretaria de Assistência Social do Cidade de Tubarão. Secretária, quais são as entidades que foram premiadas, que tiveram recurso aprovado por projetos apresentados? Então, nós tivemos as entidades contempladas, foram 10 entidades, mais de R$1 milhão, né, distribuídos para essas entidades. Videarte, Lira Tubaronense, Combento, Pequenos Leoninos, Associação Conexão Comunitária, Joana de Ângeles, Orquestra Santa Terezinha, Associação Impacto Karatê, ISTA. Mas estamos também com um novo edital aberto que vamos agora contemplar mais R$200 mil para alguns outros projetos. Então devemos contemplar em torno de mais edital para 3 entidades no valor de R$210 mil. Legal, 70 mil para cada uma. Se der para fazer uma média, cada projeto tem um valor diferenciado, então vai ter essa contemplação. Secretária, a senhora, quando descreveu as entidades, os organismos que a Secretaria cuida, a senhora falou na família acolhedora e no abrigo. Bem Viver. Abrigo Bem Viver. Isso. Quantas crianças, para que a nossa audiência entenda, quantas crianças estão sob os cuidados do município? Exatamente. Não existem crianças abandonadas pelos pais, são retomadas pela justiça. Não, são crianças que são, através do poder público, né, são destituídas do poder familiar, né, e nesse momento nós temos no Abrigo Bem Viver 17 crianças e nós temos hoje 11 famílias acolhedoras. Quando a senhora começou a sua gestão, quantas famílias acolhedoras eram, secretária? 7 famílias acolhedoras. A senhora quase dobrou o número de famílias. E vamos dobrar. Vamos chegar a 15, a nossa meta. Que legal. Mudamos a coordenadora, né? Eu digo que tem muito mérito da Gisele. Gostaria de trazer aqui, gostaríamos de falar um pouco mais da família acolhedora. Vamos agendar, vamos fazer isso não nesse programa, ou também nesse programa, mas nos programas da TV. É para que não demore muito para voltar. Então, vou ver outros programas para a senhora vir. Vou ficar muito feliz. É um braço da assistência que é maravilhoso, é encantador, né? Hoje a maioria das crianças que estão na família acolhedora são bebês, né? Nós temos de 14 dias, né? 2 meses, 8 meses, né? Acabamos de tirar um bebê prematuro, né? Que ela tinha
1,9 kg, que foi para uma família acolhedora, eu sempre digo que essas crianças menores, elas têm que estar nesse cuidado humanizado, individualizado, né, tratado com essa particularidade, e isso quem pode dar para essa criança é uma família acolhedora. Então, venha conhecer o programa, né? Nós temos portas abertas na assistência. Então, quantos tubaronenses podem fazer, né, a adesão a esse programa? Quanto você pode dar de amor e receber essa experiência única que é contribuir para a vida dessas crianças? E no abrigo, as crianças podem estar para adoção já ou não há crianças para adoção? Não, né? Elas estão num processo, né? A questão da adoção ela é ligada diretamente ao fórum, não é ligada com assistência. Nós fizemos um trabalho em conjunto, mas a adoção não é através da assistência, é com o fórum. Mas essas crianças nós trabalhamos o vínculo familiar para que elas possam retornar à sua família. Um dia retornar. Sim. Se os pais se endireitarem. Se eles tiverem condições de recebê-las. Não se fala em endireitar, é a condição de receber. Exatamente. E quem vai decidir isso é a justiça, porque foi a justiça que determinou a ida ao abrigo. A retirada deles das famílias. Mas nós temos, as crianças estão em escolas, estão em atividades complementares, né? Então nós temos cuidadoras, né? Então temos todo um amor, né, e um cuidado que o município trata, né, com muito carinho todas as crianças que estão no nosso abrigo Bem Viver, né? Todas as áreas merecem muito cuidado, mas eu torço para que a senhora nunca tire os olhos do abrigo e das famílias acolhedoras. Parabéns pelo trabalho, secretária. Não tiramos os olhos de nenhuma área. Mas essa merece mais cuidado. Eu digo que a assistência é apaixonante, porque nós lidamos com a vulnerabilidade em todas as áreas. Essa semana uma pessoa me fez uma pergunta sobre a população de rua. E ela disse, deixaram uns cobertores jogados embaixo do meu prédio, porque eu estava pedindo cobertores e roupas masculinas. Deixaram os cobertores jogados embaixo do meu prédio e eu fiz uma fala assim, a gente está pedindo cobertor e roupa para as comunidades terapêuticas, para os que aceitam ajuda. Aquela pessoa que deixou, quando a gente faz uma abordagem social, a gente liga quando a gente consegue e a gente escuta do outro lado da linha. Eu estou procurando esse meu filho há 1 ano. Eu já procurei por tudo. Traz o meu filho de volta para mim, não importa como ele esteja. Então é bom às vezes a gente fechar o olho, porque ninguém está livre. Ele podia ser um teu irmão, ele podia ser um filho teu. É filho de alguém. Ele é filho de alguém, ele é irmão de alguém, ele é pai de alguém. Você não sabe qual situação levou aquele ser humano a estar ali. A gente sempre olha com o olhar da criticidade, né? Lógico que nós temos os cuidados, sabemos da gravidade dos atos de alguns, nós temos esse meio termo, mas a gente também tem que olhar e pensar que aquela pessoa também tem uma família. E nós, como assistência, temos que buscar esse vínculo para devolver a pessoa para essa família. Então, quando a gente for julgar, a gente tem que pensar, aquele ser humano também tem uma família. Essa mãe estava procurando esse filho há 1 ano. Nós tivemos um caso do Rio de Janeiro que nós ligamos e a irmã disse, eu estou fazendo Pix agora, me manda o meu irmão, eu estou indo para a rodoviária. E quantos nós temos resgatados nas nossas últimas movimentações, nos nossos resgates? As crianças comovem mais, né, secretária? A senhora se emocionou quando falou das crianças, então mas tem que trabalhar por tudo a sua área, então todas as áreas no mesmo guarda-chuva. Todas as áreas para nós são importantes. E precisa de dinheiro para os projetos, para que as crianças não sejam homens e mulheres estruturados. Larisa, essa campanha que está acontecendo para destinação do recurso é uma campanha que tem patrocínio de todos os municípios catarinenses. Tem, não só dos municípios catarinenses, mas assim como todo o Brasil. Você pode acompanhar agora, desde o ato do momento da abertura da declaração do imposto de renda até o dia 30 de maio, muito vai se falar no país como um todo. Eu estou usando uma camiseta aqui, que é o enxoval que a FECAM, a Federação dos Municípios de Santa Catarina, preparou. Nosso prefeito é vice-presidente. O nosso prefeito aqui de Tubarão é vice-presidente, inclusive, e a FECAM disponibilizou de forma gratuita todo o material de folder, de banner, outdoor, modelo de camiseta. Claro, eu estou usando aqui a camiseta do Fundo do Idoso e do Fundo da Criança e Adolescente, né? Então, se você tem alguma atuação mais direta no Fundo do Idoso ou da
criança e adolescente, fica à vontade para baixar os materiais lá no site da FECAM. Hoje eu também represento a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a qual eu presido o núcleo aqui de Santa Catarina, e a ABCR no Brasil inteiro está fazendo essa campanha para que realmente o imposto de renda fique em projetos. Projetos esses voltados à criança e adolescente e ao idoso. Para ajudar as secretarias, para ajudar as pessoas. No fundo é ajudar as pessoas, crianças e idosos. E no fundo é para nos ajudar. Porque se eu tenho menos criminalidade nas ruas, se eu tenho menos crianças abandonadas, se eu tenho menos crianças pedindo dinheiro na rua ou menos idosos em situações de vulnerabilidade, eu estou sendo beneficiado. Então é isso que é importante, o cidadão colocar a mão na consciência, olhar o valor que tem disponível na declaração do imposto de renda e deixar sim este imposto na sua cidade. Aquela pessoa que faz o imposto de renda sozinha, à medida que ela vai alimentando, esse valor vai mudando. Então, se colocou só o valor do que ganhou, vai dar um valor de imposto a pagar. Depois vai colocando as deduções, aí vai reduzindo o valor a pagar e vai aumentando ou diminuindo aquele valor ali. Então, é preciso, quando a declaração estiver concluída, aí olha o valor final e aí pode fazer o DARF e fazer essa contribuição. Desafio todo tubaronense, todo cidadão da nossa região a promover essa doação para que a gente tenha mais projetos aprovados. Larisa Renkmeier, muito obrigado pela sua vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Eu que agradeço mais uma vez sempre a abertura que nós temos aqui no programa para falar desses assuntos que são tão importantes para a nossa sociedade. O imposto de renda é algo que é nosso, um pedacinho dele a gente pode decidir o que fazer, então é muito importante que a gente olhe para isso e eu agradeço imensamente essa oportunidade. Muito obrigado. Secretária Heloísa Cabral, secretária de Assistência Social, Mulher e Família da cidade de Tubarão, do governo da cidade de Tubarão. Muito obrigado pela sua presença aqui e vou aceitar a sua provocação e vamos trazê-la novamente para falar dos temas da secretaria. Este é um tema da secretaria, a captação de recursos, mas vamos falar especificamente sobre o objeto da secretaria, que é a assistência social. Muito obrigado pela sua vinda, secretária. Agradeço o convite, né? Como a Larisa falou, eu clamo a população tubaronense para que faça esse movimento nas suas redes sociais, com a sua rede de amigos, para que a gente possa esse ano já fazer a diferença e no ano que vem estar voltando aqui e dizendo que nós já fizemos a diferença nesse ano, alcançando um número diferente. E espero voltar para falarmos de outros temas, para que a população saiba o quanto a assistência social do município faz diferença e quanto nós, como sociedade, podemos ativamente estar participando. Obrigada. Agradeço, secretária Heloísa Cabral, agradeço a Larisa Renkmeier, agradeço a você que acompanhou a edição de hoje do programa Frente a Frente. Nós, na UniTV, trabalhamos diariamente para levar você a melhor informação, a informação mais qualificada e temas de interesse de toda a coletividade. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.